telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso programa desta segunda-feira, dizendo que, na última sexta-feira, neste programa, fizemos uma entrevista com o economista e sociólogo Cidrião Alencar, com base em sua tese de doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará sobre Virgílio Távora, que ele chama de Coronel do Desenvolvimento. Alencar narra na dissertação, ou na sua dissertação, boa parte do trabalho de Virgílio Távora, enquanto governador do estado do Ceará em 2 oportunidades e Virgílio como deputado federal e senador da República, com seus projetos em defesa do Nordeste e do Ceará, especialmente. Isso na Constituinte de 1988, poucos meses antes do seu falecimento. Em resumo, Cidrião mostra, sem alarde, que Virgílio foi, neste século, o político mais importante do Ceará, a partir do seu primeiro governo, iniciado em 1963, quando instituiu o planejamento na administração pública e estadual com o chamado Planmeg 1, onde estão definidas as obras que deveriam ser feitas para mudar o Ceará. Infelizmente, os governos seguintes ao de Virgílio Távora, o primeiro, iniciado em 1963, não tiveram o cuidado que Virgílio teve em planejar o estado do Ceará para o futuro, pois já lá, em 1963, Virgílio defendia, no seu plano de governo, a construção do porto do Pecém, a ampliação e melhorias das rodovias e ferrovias federais que cortam o estado do Ceará, para facilitar o escoamento da nossa pequena produção e recebimento dos bens comprados lá fora, da facilitação do governo para mudar o perfil da economia estadual, saindo da pequena produção agrícola a partir do algodão para um estado industrializado. Virgílio iniciou a política de incentivos fiscais, aproveitando a criação da Sudene e tantas outras coisas, sobretudo o incentivo ao cearense a investir em grandes negócios no estado. Hoje, graças ao impulsionamento de Virgílio, governador e senador, empresários cearenses estão no topo da economia nacional. O grupo M. Dias Branco tem hoje aproximadamente 40% de toda a produção alimentícia de massas. 40% da produção nacional. O grupo Edson Queiroz está entre os maiores vendedores de água mineral do Brasil. As farmácias Pague Menos são a segunda ou terceira maior rede de farmácias do país. E hoje, segunda-feira,
O jornal Estado de São Paulo destaca, em sua primeira página, que o Mercadinho São Luís é uma das 30 maiores empresas do varejo nacional. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que o clube de empresas bilionárias do varejo não para de crescer. Apesar dos juros altos, da economia mais fraca e das dificuldades no ambiente de negócios, 17 companhias romperam pela primeira vez a barreira de 1 bilhão em vendas no ano passado. A lista inclui marcas conhecidas do público, como a Usaflex, Pet Love e Track and Field, além de grupos regionais, como o Mercadinho São Luís do Ceará. As novas bilionárias conseguiram criar nichos específicos para seus produtos e turbinar a receita. A Usaflex, por exemplo, agregou moda aos calçados já conhecidos pelo conforto. A Trackfield, por sua vez, investiu em novas experiências e layouts diferenciados das lojas para atrair clientes de artigos esportivos, um mercado dominado por marcas globais. Com fórmulas diferentes, cada uma delas conseguiu entrar para o seleto grupo de 173 companhias que faturaram no varejo acima de 1 bilhão em 2022. Juntas, as empresas são mais da metade, 58% das 300 maiores varejistas que comercializam produtos no país. Revela o ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Isso é muito importante para o estado do Ceará. Os empresários ou empresários estão fazendo a sua parte. O governo precisa fazer a dele, não dificultando o trabalho de empresários que querem realmente crescer nos seus negócios, o que significa dizer gerando mais riquezas para o Estado. É evidente que eles enricam pessoalmente, óbvio, estão trabalhando para isso, mas enriquecem o Estado, a economia do Estado. Deixa de ser dependente total do campo. O campo é muito importante, tem uma função muito importante na cadeia produtiva, mas a industrialização, sem dúvida, gera mais riqueza. O ministro Camilo Santana da Educação, corroborando com Bolsonaro, disse na sexta-feira em Fortaleza, na posse do novo reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio Almeida, que ele, Camilo, vai acabar com a lista tríplice para a escolha de reitor das universidades. Bolsonaro não acabou com a lista, mas desrespeitou-a, pois nomeou reitores a alguns dos que estavam no último lugar nas listas, isto é, que não satisfaziam os interesses da comunidade universitária, como foi o caso do cearense Cândido Albuquerque, o reitor da Universidade Federal do Ceará, até a última semana, a quem Custódio sucedeu. Vamos ouvir o que disse o ministro Camilo Santana. Quero dizer aqui que eu tenho muita honra, para mim uma alegria voltar a esta casa, que faz parte da minha vida, da minha história. Aqui eu fiz a minha graduação, aqui eu iniciei os primeiros movimentos políticos da minha vida na militância estudantil, fui presidente do DCE, fui diretor, presidente do Centro Acadêmico de Agronomia, fui diretor do DCE, e aqui com muito orgulho também fiz o meu mestrado na universidade e voltar aqui a esta casa, a casa da democracia, da diversidade, volta hoje como ministro de Estado, principalmente ministro de um Estado, de um país liderado e presidido pelo nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Então, para mim é uma honra e vim aqui dar posse a esse reitor e devolver a você, meu caro Custódio, uma injustiça que foi cometida. Devolver a você um direito que foi tirado há 4 anos atrás. E eu não poderia deixar de vir aqui como ministro participar desse ato. Temos um desafio enorme, porque desconstruíram o Ministério da Educação nos últimos anos. Tiraram o orçamento das universidades, da assistência estudantil. Eu quero dizer que o primeiro movimento que o presidente Lula fez foi convidar todos os reitores e reitoras para uma reunião lá no Palácio da Alvorada, para uma demonstração do simbolismo do que representa as universidades para o país e do retorno do apoio às instituições de ensino superior desse país. Da minha emoção quando eu entrei aqui, ouvindo um novo tempo sendo cantado pela orquestra. Dizer aqui da minha alegria que a Universidade Federal do Ceará pode contar com o presidente Lula, que a universidade pode contar com o ex-egresso dessa casa, o ministro Camilo Santana, para que a gente possa construir uma educação de qualidade, inclusiva, que olhe para todos e resgate a democracia. E já disse a Andif, já disse ao nosso reitor, magnífico reitor, nós vamos trabalhar para acabar com a lista tríplice das universidades federais desse país, para que nunca mais aconteça o que aconteceu com o nosso querido reitor, que hoje devolvemos a ele, com justa causa, o retorno ao cargo merecido. Um forte abraço, viva a democracia e viva a Universidade Federal do Ceará! No discurso, o ministro cometeu algum equívoco. Ele estava ressaltando a condição do novo reitor, o Custódio, que teria sido prejudicado na escolha do reitor anterior, porque ele era o primeiro da lista e o Bolsonaro preferiu escolher o último. Se ele acabar com a lista, a comunidade universitária não vai ter o direito de expressar o seu desejo por um ou outro colega da universidade. Acho que ele cometeu um equívoco. Muito bem, mas agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. E já já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Com os destaques do nosso blog, temos que o presidente da República deve anunciar novos ministros ao retornar da viagem ao exterior. Os deputados federais André Fufuca, do Progressistas do Maranhão, e Silvio Costa, filhos do Republicanos de Pernambuco, são cotados para ocupar ministérios, aproximando os dois partidos da base parlamentar ao governo federal. Posse de Eudoro no PSB reúne lideranças do PT, do PP, MDB, PSD, republicanos e dissidentes do PDT. Durante discurso, Camilo Santana lembrou a trajetória política do seu pai como tortura que teria sofrido na ditadura militar. Também temos que Luiziane Lins antecipa o anúncio de sua candidatura. A estratégia que também blinda o governador Elmano de Freitas. Os demais petistas nada dirão por questões de estratégias políticas, inclusive sobre o apoio ao nome dela pelo PSB, cujo comando aqui em Fortaleza está mudando, com a expectativa de vir a ser o partido que tenha um candidato a prefeito que possa ter o apoio do PT. Muito bem. A deputada federal Luiziane Lins, como nós vimos dizendo aqui há muito, antecipou o anúncio da sua pré-candidatura. Ela já era pré-candidata há muito tempo, mas ela resolveu antecipar, ela mesma anunciando
para não acabar de todo, mas dar um freio às especulações, movida pelo pessoal do PT ligado ao ministro da Educação, Camilo Santana, que defende um outro nome. Ele defende que o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, filie-se ao PT para disputar a Prefeitura de Fortaleza. E o Camilo não tem o domínio do PT de Fortaleza nem o do Estado, mas tem uma força política realmente considerável. E Luziane quis dar um basta. Luziane é a candidata do governador Elmano. O governador Elmano não vai dizer até abril do próximo ano quem é o candidato dele à prefeitura da capital, porque ele não quer criar dificuldade para a sua base política de apoio. Ele precisa dos deputados estaduais, e se ele definir logo o nome do seu candidato, se ele disser que vai votar em Luziane Lins, o grupo de Camilo vai ficar insatisfeito, uma parte dos outros partidos que o apoiam do MDB e coisa e tal, ficarão insatisfeitos. Então ele vai, para evitar isso, vai deixar chegar a abril do próximo ano, que é quando termina o prazo da janela partidária. A janela partidária é um prazo de 30 dias estabelecido pela Justiça Eleitoral para que os candidatos, os pretensos candidatos, possam mudar de partido sem infringir a lei da fidelidade partidária. Muito bem. Elmano conversou com Luziane. Nem ele confirma e nem ela. Óbvio. Não interessa, repito, ao governador qualquer sinalização dele em favor da candidatura de Luziane ou de qualquer uma outra pessoa. Repito, porque ele tem interesse em manter unida a base política que lhe dá apoio. Mas ele conversou com Luziane, diz a alguns aliados dele que ele não conversou com Luziane na quarta-feira da semana atrasada, porque, como ele, Elmano, tinha anunciado publicamente que iria tomar um café com ela, Luziane, para conversar muitas coisas. Na quarta-feira do café, a assessoria de imprensa do governador publicou várias informações sobre as suas reuniões em Brasília com ministros do governo Lula, segundo a assessoria, defendendo interesses do Ceará. Mas, no campo político, se diz que o governador não conversou com Luziane naquele dia porque estava adoentado, estava com problema de garganta. Ora, se ele estava com problema de garganta, não podia conversar com Luziane, como ele pôde conversar com vários ministros? Também não tem, Luziane não tem interesse em dizer que o governador apoia, já definiu que ela será a candidata dele, porque todos sabemos que Elmano é um amigo aliado de Luziane de longas datas. Foi Luziane quem o fez candidato a um cargo majoritário pela primeira vez, em 2012, quando Luziane completava os 8 anos de mandato, 2 mandatos consecutivos, e não podia mais ser candidata, porque já tinha sido reeleita uma vez. Ela indicou Elmano de Freitas, então seu secretário de Educação, para ser o candidato a prefeito para sucedê-la. Elmano
ganhou a disputa no primeiro turno com Roberto Cláudio, mas naquela eleição nós tivemos 2 turnos. Ele ganhou no primeiro turno e perdeu no segundo turno para Roberto Cláudio. Então, sua primeira disputa majoritária foi indicada por Luiziane. E a terceira disputa majoritária, a outra disputa majoritária, foi como candidato a vice-prefeito de Luisiânia. Então, Elmano é aliado de Luiziane. Ela sendo candidata, óbvio, quem disser o contrário está querendo enganar o eleitorado. Ele não vai dizer isso agora porque tem um interesse político, mas ela é a candidata dele e confirmou que já é pré-candidata no evento do partido, no evento municipal do PT do último sábado. Letícia, continuando. Bom, dando continuidade aos nossos destaques, temos que o senador e dirigente do PDT, Cid Gomes, não conhece o estatuto do partido. Na reunião do diretório estadual do PDT ocorrida na última sexta-feira, dia 25, sem uma pauta definida, como este blog já havia anunciado, foi colocado em votação um pedido do próprio deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, de liberação de sua filiação para ele ir buscar em outra legenda o que garanta ser candidato a prefeito de Fortaleza no próximo ano. Também temos que Vitor Valim, Nezinho Farias e outros prefeitos se filiam ao PSB de Eudoro Santana, pai de Camilo. Valim deixou o PROS há alguns anos, logo após a eleição municipal de 2020, quando foi eleito prefeito de Caucaia pela primeira vez. À época, ele era aliado do oposicionista Capitão Wagner, mas no decorrer dos anos, ele se aproximou do senador Cid e do então governador Camilo Santana, e atualmente ele faz parte dos gestores aliados ao governo aqui do Ceará. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal destaque sobre economia. Os novos bilionários do varejo, 17 das 300 maiores empresas do país, faturaram pela primeira vez R$1 bilhão em 2022. Companhias conseguiram turbinar a receita ao criar nichos específicos para os seus produtos. Agora, com os destaques do Globo, temos em principal destaque que disputa pela preferência de Lula para o STF afunila entre 2 candidatos, Jorge Messias e Bruno Dantas, nomes para evitar mais um conservador depois de Zanin. E a Procuradoria-Geral da República pode ser chefiada interinamente por mulher no lugar de Augusto Aras. Com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos que Lula destrava metade das emendas, mas insatisfação no Congresso Nacional cresce. Parlamentares dizem que liberação de fatia de maior interesse está em ritmo mais lento do que o esperado. E em São Paulo, Tarcísio de Freitas tem fraturas em sua base expostas com disputa para a vaga ao Tribunal de Contas do Estado. Muito bem, agora vamos fazer mais um intervalo e já já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Uma das manchetes agora foi a de que o senador Cid Gomes não conhece o estatuto do PDT. Realmente não conhece, porque sob a presidência dele, o PDT, na sexta-feira, aqui em Fortaleza, concedeu uma carta de anuência para que Evandro Leitão possa deixar o partido sem ser molestado. O diretório estadual, nem o diretório nacional podem fazer isso. O estatuto do partido proíbe anuência para algum dos seus parlamentares, vereador, deputado estadual ou deputado federal. Evandro Leitão não pode deixar o PDT. E pode sim, se quiser, mas
não será candidato por outro partido, porque o PDT vai impugnar esta candidatura. O estatuto do partido, como o nosso blog mostrou, é muito claro em relação à fidelidade partidária. Quem tiver mandato legislativo e deixar a sigla, perde o mandato. Está lá nos estatutos. Quando muito, se questionado esta parte do estatuto, o filiado vai demandar um bom tempo para ter uma decisão da justiça. E isso o impede de ter a nova filiação partidária, e sem filiação partidária não se pode ser candidato a coisa nenhuma. No PDT, Evandro não tem espaço para ser candidato a prefeito. O candidato a prefeito é Sarto à reeleição ou alguém que ele indique. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!